Vamos dando início à nossa jornada. Meu nome é Manuela, sou aluna da UFSM e sou participante do grupo de pesquisa GCIS. Então, hoje a gente está começando a nossa jornada do grupo, vai ser composta por 4 aulas, que vão se seguir nos próximos 3 dias. Vão ser sempre às 18 horas, e vocês podem participar por aqui mesmo, por esse link, e o link de YouTube também vai estar disponível na bio do nosso Instagram. Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo por se inscrever, todo mundo que teve interesse. Falando da certificação, eu vou falar melhor no final, vai ser disponibilizado um link para vocês fazerem a participação de cada dia direitinho, e daí depois para a gente fazer os certificados. Precisa ter 75% das presenças, né? Ou seja, são 3 dias dos 4 que vão ter. Aí depois eu vou mandar o link direitinho no chat para vocês terem acesso. Então, hoje a gente vai começar com a nossa primeira palestrante, a Monalisa Dias Siqueira. Ela é doutora em Antropologia Social pela URGS, ela é mestre em Sociologia e bacharelada em Ciências Sociais pela Universidade do Ceará. Ela é pós-doutoranda e professora junto ao Programa de Ciências Sociais, e ela tem focado mais a sua pesquisa na antropologia da saúde, envelhecimento, gênero e emoções. E hoje ela vai vir falar com a gente sobre o papel dos profissionais da saúde em frente ao ageísmo, que é um termo mais novo, né? Então, pode começar? Monalisa, tudo bem? Sim, tudo bem, Manu? Boa noite a todos e todas que estão aqui no curso, que estão ouvindo a gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite, parabenizar o GCIS, o grupo, né, de pesquisa, conhecimento, complexidade e interdisciplinaridade em saúde, e pela jornada, por estar fazendo essa atividade, né, com todo mundo, e também saudar todo mundo que está inscrito. Então, eu fiquei também bem feliz de a gente poder tratar desse tema, né, pensando nas questões de envelhecimento, pensar um pouco sobre o ageísmo, né, e como é que esse termo, o que é que significa, né, a gente, não é algo muito comum, eu imagino, não sei se todo mundo já tinha ouvido falar, talvez ouviram outros termos que menos parecidos, são semelhantes, né, e a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E a partir de uma perspectiva social, né, que é de onde eu falo, trabalhado, né, as questões que eu trabalho. E aí eu pensei, né, eu vou compartilhar daqui a pouco a tela, que eu preparei uns slides, eu acho que fica um pouco mais ilustrativo, didático nesse formato que a gente está, né? E aí eu vou compartilhar aqui, mas antes eu queria só comentar que eu pensei em dividir minha fala, né, em 3 momentos, tá? Para a gente falar de ageísmo, antes de chegar especificamente no termo e na proposta, né, que foi feita para esse encontro, que seria essa relação, né, dos profissionais de saúde, né, frente a essas questões, eu pensei em 3 momentos, que seriam, primeiro, para a gente falar um pouco sobre questões de envelhecimento, rapidamente, né, situar um pouco o debate, a conversa que a gente vai ter, né, eu imagino as pessoas que, né, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, têm algum interesse na temática do envelhecimento, mas é sempre bom a gente, e provavelmente conhecem um pouco os dados do contexto, né, o envelhecimento populacional, mas é sempre bom a gente situar um pouco, né, pelo menos com algumas informações. Um segundo momento, para a gente falar um pouco sobre as representações da velhice na nossa sociedade, né, e uma relação disso com estereótipos e marcadores sociais da diferença, para a gente entender um pouco por que esse termo, ou por que essa prática, né, do ageísmo, ela está tão presente, e mais ainda, né, tem se exacerbado nesse contexto que a gente vive de pandemia, com as questões do Covid, que eu queria também comentar algumas questões sobre isso agora, e eu imagino que isso tenha, né, seja um tema de interesse também, e a gente pensar um pouco como é que está sendo tratada as questões de saúde
né, relacionada mais especificamente à população idosa, nesse contexto que a gente está vivendo, e como é que o ageísmo aparece aí, né? Então, só para situar um pouquinho vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Peço desculpas que nesse formato aqui que a gente está, vocês vão ver, eu acho que apenas a tela e não me ver, né? Mas a gente vai tentando fazer. Tá ok aí, Manu? Vocês veem? Perfeito. Agora, estamos começando a ver sua tela, isso? Tá direitinho. Tá, ótimo. Então, a proposta foi... Que ótimo. A proposta foi a gente falar, então, né, sobre o papel dos profissionais de saúde frente ao ageísmo. Nisso que eu estava falando antes, um pouco do contexto, né, do envelhecimento no Brasil, é importante a gente sempre pensar que essas mudanças elas vêm acontecendo ao longo do tempo, a sociedade ela não se configura da mesma forma em todo o tempo, em todos os momentos, né? A gente vê que tem acontecido uma mudança, isso tem sido bastante discutido por todos os pesquisadores e pesquisadoras que têm se dedicado às questões geracionais, demográficas, a gente vê que tem uma mudança na estrutura etária, né, da população brasileira nas últimas décadas. Isso tem sido evidente, ou seja, um aumento no envelhecimento, na longevidade, no número de pessoas mais velhas, né, e isso já era bem característico em outros países, em outros grupos, e a gente já está vivendo isso no Brasil também, e aí, e um estreitamento da base, né, da pirâmide, pensando que a gente está tendo uma mudança aí nessa pirâmide etária, é bem fácil encontrar, né, gráficos que mostrem isso, de mostrar como tem diminuído, né, o número de nascimentos, né, consideravelmente, e a longevidade tem aumentado. Então, o IBGE tem uma pesquisa que chama Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD contínua, como a gente chama a sigla, né, que pensa um pouco sobre essas questões de moradia, de domicílio. E é interessante trazer o dado de que nesses últimos anos, né, esse é um dado de 2018, e a pesquisa ali nos últimos 5 anos, né, 2012, 2017, a gente teve um aumento de 4,8 milhões de idosos no país. Então, por que eu trago esse dado, né? Para a gente pensar de quase 5 milhões de pessoas, numa média mais ou menos de 5 anos, né? E a gente já naquele momento, hoje em dia mais, provavelmente, né, já superando a marca de 30 milhões de pessoas idosas no país. Então, a gente está falando de uma população considerável, né, para a gente pensar, e certamente todos aqui têm contato com pessoas acima de 60 anos, né, convive, a gente está diariamente nessa relação intergeracional. Então, esses números, eles correspondem, né, a 18%, e tem se tornado cada vez mais heterogêneo e representativo no Brasil. É interessante a gente pensar também as relações de gênero, né? E aí é bem comum nos estudos de envelhecimento também a gente ter a questão da feminilização da velhice, né? Quem pesquisa grupos de idosos, questões de saúde relacionadas a idosos, sempre aparece esse dado, né, em todas essas pesquisas, de que as mulheres são maioria em vários espaços da sociedade, seja, né, grupos de terceira idade, seja nos atendimentos, seja, né, as questões de sociabilidade, de lazer, sempre aparece esse número, e realmente ele se confirma nessas pesquisas, né, no censo do IBGE, que mostra que tem um número maior, né, de mulheres do que de homens idosos. E aí a gente poderia pensar assim, alguns motivos, né, algumas razões para que isso aconteça, né, não é exatamente o tópico aqui, mas é sempre uma questão importante da gente pensar, tanto a questão, né, da prevalência de mulheres nos espaços, por que elas participam mais, onde os homens estão, o que é que estão fazendo, como é que estão se cuidando. Então, para vários tipos de pesquisa,
esse dado das questões de gênero são bem importantes, né? E aí, nesse mesmo período, né, foi, pensando nos dados ainda da PNAD e do IBGE, a gente percebe que o número de idosos ele cresceu em todas as regiões da federação, tá? E os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul têm uma maior proporção de número de idosos, tá? E aí esse dado também mais atualizado é apresentado numa pesquisa que foi recentemente divulgada pela FGV Social, né? Eu fui colocando um pouco os links aqui para vocês darem uma olhada depois, tá? Quem tiver interesse. A FGV Social, né, teve uma pesquisa coordenada pelo Marcelo Neri, e tá lá, tem uma parte do site que fala especificamente dessa pesquisa, tem um artigo que é esse que chama Onde Estão os Idosos, né, conhecimento contra a Covid-19, e era um pouco tentando fazer esse levantamento de idosos em determinadas localizações, em todo o território nacional, e pensando um pouco cidades, capitais, cidades, né, de médio porte, de pequeno porte, e pensar um pouco de onde estão os idosos, como diz o título, né, essa localização, para tentar ter mais dados e pensar também como é que se apresenta um pouco essas questões da pandemia de Covid, né. E aí trouxe esse dado mais especificamente porque no Rio Grande do Sul, já antes tinha, assim, ficava entre o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, continua sendo os dois estados com maior número de idosos, né, mas o Rio Grande do Sul tem passado um pouco do Rio de Janeiro até nesse número, e Porto Alegre se destaca agora, esses últimos dados, como a capital com maior percentual de idosos. Tá? Então, para quem está aqui no Rio Grande do Sul, quem se interessa por as questões de envelhecimento, é um dado importante, né, e mostra também a relevância e de se pensar essas questões, tá? E aí, assim, para a gente, né, diante desse cenário que a gente vive nacionalmente, né, e também regionalmente, do envelhecimento, a gente pode pensar quais são as relações, as questões sociais quando a gente fala de envelhecimento. Né? São muitas, porque a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele não é apenas, ele tem um caráter fisiológico, né, biológico, tem questões psíquicas envolvidas, né, mas também tem várias questões sociais envolvidas no processo de envelhecimento. Né? Assim como nós, todos e todas, seres humanos, né, a gente tem muitos atravessamentos na nossa vida, a gente não é não dá para a gente pensar o ser humano a partir de só uma perspectiva. Né? Às vezes a gente faz esse recorte para determinados estudos, mas a gente, né, em determinada área que a gente tá pesquisando, mas é importante a gente entender que o envelhecimento, ele tem muitas formas de se pensar, muitas áreas que têm se dedicado a isso, né? E por isso que a gente geralmente tem uma perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, né, para pensar essas questões. Então, o que eu vou trazer um pouco aqui, pensando, né, nas questões mais sociais, nas questões relacionadas à antropologia, o que a gente tem pensado na antropologia, nas ciências sociais, para contribuir também com esse debate interdisciplinar. E aí o envelhecimento, tem uma autora, uma antropóloga que chama Gita Deber, que ela se dedica há muitos anos ao estudo de envelhecimento, e ela vai falar um pouco em um dos trabalhos que, pensando um pouco essas construções históricas e sociais das categorias de idade. Por que eu estou trazendo isso aqui? Às vezes a gente pensa assim, a idade, a partir de 60 anos, isso é o que a gente tem nos documentos, né, na lei, Estatuto do Idoso, enfim, todos esses documentos que falam sobre isso, né, no Brasil, tem esse marco dos 60 anos. Então, a partir de 60 anos, você entra nessa categoria que é a pessoa idosa, né, a categoria dos idosos. Mas aí as pessoas geralmente, né,
no nosso convívio, na rua, enfim, elas dizem, eu não me sinto exatamente idoso agora, eu não me sinto velho. Então, assim, e aí isso também acontece com adolescentes, com crianças, em vários momentos da vida, né? Quando é que a gente tem um determinado momento que a gente é instituído, né, que se é criança, aí saiu da fase da infância, vai para a fase da adolescência, isso geralmente tem um marco temporal que é determinado pela idade. O que ela está colocando, a autora, é que isso é construído socialmente. Essas categorias de idade, elas são construções, assim como várias questões da sociedade, elas também são construções sociais e elas vão mudar historicamente, tá? Não significa dizer, né, que isso não tenha efetividade, que as pessoas não sintam que isso está acontecendo com o passar dos anos. Mas é importante a gente pensar que elas vão constituindo realidades sociais específicas, seja identitária, agora eu sou adolescente, eu sou jovem, eu deixei de ser jovem e eu sou agora o jovem adulto, né? Ou eu sou adulto. Então, todo mundo, ao longo da vida, vai passar por esse momento, né? E aí, elas mudam, é interessante pensar essa mudança histórica, porque se a gente vê alguns estudos, né, um bem clássico que é de um francês chamado Philippe Darrier, ele vai pensar sobre as questões da infância, né, e ele vai dizer, olha, a infância é uma construção recente. Antes não se pensava as crianças como a gente pensa hoje, né? As crianças eram, pensando bem, né, ao longo dos séculos, as crianças eram consideradas adultos pequenos. Não tinha essa concepção que a gente tem da infância. E só para dar um exemplo, assim como também essa categoria idoso, né, a categoria velhice, elas vêm sendo pensadas e repensadas ao longo do tempo, né? E aí a gente, se pegar 50 anos atrás, não existia essa categoria idoso, 30 anos atrás, é uma categoria bem recente, né? Antes se falava velho, né, se falavam outro, depois começa a se falar a terceira idade também, e a partir de uma construção, de uma implementação de políticas públicas, um debate mais amplo, né, sobre políticas, é que o termo idoso ele se configura, né? Eu discuti um pouco isso, né, trabalhei na minha tese, um pouco esse histórico do próprio termo, né? E para a gente ver como isso vai mudando também ao longo do tempo. Mas não é só uma questão do termo que vai mudando, tá? É tudo porque uma palavra não é só uma palavra, né? Ela vem, todas vêm sempre com significados. Né? A gente entende de determinada forma e a gente age também enquanto grupo, enquanto sociedade, a partir do que a gente entende sobre essas categorias. Né? Então, um pouco esse debate assim de que essa institucionalização do ciclo da vida, né, com base na idade cronológica, ela vai possibilitando que a gente, né, vai orientando nossas ações, a gente tem essa ideia de sequência, né, de ciclos de vida, de fases da vida, né, tanto individualmente quanto coletivamente. Né? E aí a gente também tem um debate na área de pensar como é que a gente, a partir dessas divisões, dessas classificações que a gente vai fazendo, criando categorias, criando grupos de idade, a gente vai estabelecendo também direitos e deveres para cada grupo etário. Então, a gente tem muito claramente, em termos de leis, de políticas públicas, quais são os direitos e deveres de crianças, de jovens, né, de adolescentes. Então, para dar um exemplo também, a gente fala, né, sempre do Estatuto do Idoso, mas a gente tem também o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que também vai balizar, vai dar indicações de quais são de como a sociedade precisa encarar, entender e agir com relação a esse grupo etário também. Né? Então, a gente tem também, a partir dessas categorias que a gente, enquanto sociedade, constrói, né, a gente também vai
definindo relações entre as gerações, a gente vai vendo vários aspectos da vida social que vão se organizando, né? E quais são esses aspectos? Né, para a gente pensar um pouco assim sobre o envelhecimento de uma forma mais ampla. A partir do momento que as pessoas vão envelhecendo, relações de trabalho vão mudando, né? Então, vai continuar trabalhando, vai se aposentar. Então, isso tem um impacto no sistema de trabalho. As questões de previdência social, né? Olha todo o debate, se a gente pensar o contexto brasileiro, mais recente, inclusive, né, a gente passou recentemente por uma reforma na Previdência Social, né? E isso tem uma relação muito direta com o processo de envelhecimento de brasileiros e brasileiras, de trabalhadores, né, de pessoas que recebem auxílios, né, benefícios como um dos que existe no Brasil, que é o benefício de prestação continuada, né? Então, tudo isso faz parte dessas questões da Previdência e que tem uma relação muito grande com o envelhecimento também. Então, a partir de se pensar esses grupos etários, no caso aqui a gente está focando mais no envelhecimento, né, no grupo de idosos, a gente tem instituições educativas que vão pensar questões para esse público, a gente tem uma série de discussões de saúde, né, que também vão ser pensadas especificamente a partir dessa categorização, questões econômicas, o mercado de consumo que se abre, né, para vários grupos, né? Mas a gente pode pensar também as questões dos idosos, o que é que os idosos consomem, um mercado específico que se cria de festas, de viagens, de consumo de determinados produtos, né? Então, também essa divisão etária, ela estabelece para outros também, para homens, para, né, mulheres, para outros grupos populacionais, isso também acontece, né, e em outras gerações também. Então, a ciência e as especialidades, né, e as áreas da ciência também vão se especializar, também vão olhar para isso, fazer mais pesquisas, de acordo também com essa questão etária. Né? Então, duas áreas que a gente pode, né, identifica mais rapidamente é a geriatria e a gerontologia, por exemplo, né? Como áreas que estão pensando especificamente, né, a gerontologia, não só o envelhecimento, o processo inteiro, né, todo o processo de envelhecimento não é só uma fase, né, mas que tem se dedicado muito para os estudos nessa área. E as questões de política pública, as mudanças na família, né, que acontecem também muito em função, muito relacionada à questão geracional, né, os arranjos familiares, a questão que é importantíssima para se pensar, especificamente no contexto brasileiro, da responsabilização pelo cuidado, quem cuida dos idosos, né? A gente tem um Estatuto do Idoso que vai dizer, né, de 2003, que vai dizer que a responsabilidade pelo quidado dos idosos é da família, né, do Estado e da sociedade. Tá? Quem faz o quê, isso não fica muito claro. Até onde vai, né, a família, qual é a participação do Estado, qual é o papel da sociedade. Então, isso está colocado como lei, né, mas são questões que a gente ainda precisa debater. Né? Então, assim, só para pensar um pouco esse contexto mais amplo. Tá? E aí, como eu falava, trouxe aqui alguns marcos, assim, né, para a gente pensar essa questão que houve uma delimitação, isso foi na década de 80, a partir da década de 80, né, que se delimita a idade, né, a partir de 60 anos, então a gente tem esse grupo geracional, né, e aí depois a OMS e depois o Brasil, né, sendo signatário desses organismos, dessas instituições. Né? Então, começa a pensar e tem uma série de
de tratados, de conferências, ao longo desse tempo, a partir da década de 80, que foram sendo construídas, né? Quem se interessar tem muita coisa assim para pensar em termos de construção desse grupo, tá? E como é que essas categorias vão se modificando, também quais são as recomendações que vão acontecendo no âmbito internacional, né, as pactuações que vão sendo feitas e como é que isso chega no Brasil, né, a partir do Estatuto do Idoso, da Política Nacional da Pessoa Idosa, da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né, então tem uma série de questões que vão sendo, que é interessante a gente perceber que tem uma relação com o movimento internacional também que acontece, né, pensando no envelhecimento da população do mundo, né, e a gente pensar um pouco as particularidades nossas, né. E aí, um ponto importantíssimo para qualquer discussão a respeito de envelhecimento, né, é entender que esse é um processo que é complexo, que é dinâmico e que é heterogêneo, tá? Então, assim, não se envelhece da mesma forma, a gente tem um processo de envelhecimento, né, do nosso corpo, mas isso vai depender de muitos fatores, né? E ele não acontece da mesma forma para todo mundo, tá? E ele tem muitos atravessamentos, tá? E uma das imagens, eu coloquei isso aqui, né, envelhecimento não é sinônimo de declínio, realmente tem vários estudos e áreas que vão se dedicar ao envelhecimento e às questões do declínio, né, as questões mais de dependência, uma série de coisas que eu acho, inclusive, que vai ser matéria de debate aqui, né, em outros encontros aqui da jornada, né, mas assim, uma coisa não é exatamente sinônimo da outra, não é porque você passou dos 60 anos, declínio, né, isso não acontece da mesma forma, na mesma velocidade, da mesma forma, com as mesmas características, né, por isso a gente fala dessa complexidade para pensar essas questões. E a Anita Neri, que é uma pesquisadora muito conhecida na área, né, ela, em um dos trabalhos, em um dos artigos que ela escreve, ela vai dizer que o velho brasileiro não existe. Existem várias realidades, né, de velhice referenciadas a diferentes condições de qualidade de vida, que vão ser individuais e sociais, né? O que ela está querendo dizer com isso? Que não tem como a gente pensar de uma forma homogênea, né, de uma forma homogênea. Olha, o idoso brasileiro, o velho brasileiro. E aí, talvez a primeira coisa, pelo menos para mim o que chama a atenção, é que se a gente pensar, é um grupo enorme, né, porque maior, inclusive, do que outros grupos etários. Se a gente pensar que é a partir dos 60 anos e as pessoas estão vivendo, ou podem viver, até mais de 100, né? Então, a gente está falando de um grupo que tem, assim, 40 anos no mínimo, né? Ou mais até. Então, é diferente a gente pensar pessoas com 60 anos, com 65, com 70, com 80, com 90, com 100, os centenários. Então, são processos muito distintos para a gente falar, assim, o velho, o idoso, né? Então, tem diferenciações. E aí, um outro ponto que é importante, que isso é para passar para a nossa segunda parte, né, de que esse conceito de velhice, né, ou de envelhecimento, ele vai estar relacionado com uma série de variáveis, né, que daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais, que a gente, né, tem nas ciências sociais, trabalha bastante com a ideia de marcadores sociais da diferença. Então, para a gente pensar envelhecimento, a gente também tem que levar em conta, tem questões de gênero envolvida, raça, cor, etnia, classe social, localização geográfica, o contexto histórico, um pouco para mostrar essa complexidade e que não é a mesma coisa se envelhecer, o envelhecimento de homens e mulheres, o envelhecimento de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas brancas, de pessoa de uma classe social mais favorecida ou menos desfavorecida, né? Nas regiões do país
isso também se mostra de diferentes formas, né? E todas as questões culturais que estão envolvidas, tá? Então, assim, aí isso para a gente passar para esse segundo momento, que são os marcadores sociais da diferença. Isso tudo, tá, gente, é uma grande contextualização para a gente chegar no tópico que é o ageísmo, tá? Porque eu acho que é mais interessante, talvez, a gente pensar de onde é que vem, né, essas coisas, como é que a gente chega nesse termo, como é que a gente pensa isso de forma mais ampla na sociedade brasileira, né? E as conexões que a gente pode ir fazendo, né? Inclusive, depois para tentar combater, né? Para tentar mudar um pouco a realidade e tal, tá? Então, pensar marcadores sociais da diferença, né? É a gente pensar também desigualdade, né? Pensar também discriminação. Tá? Essas coisas, elas não necessariamente a diferença quer dizer desigualdade ou discriminação, mas muito frequentemente a gente vê que ela acaba produzindo isso. A diferença é algo fantástico, é algo incrível da humanidade, né? Felizmente nós somos muito diferentes e isso tem uma riqueza muito grande, né, na diferença. Só que como a gente, enquanto sociedade, percebe isso, a gente compreende isso, a gente geralmente, né, tô falando a gente em termos de sociedade, né, de estrutura social, ela vem muitas vezes com hierarquizações, né? Ela vem com a ideia de que isso aqui é melhor do que esse aqui é pior, esse aqui é mais certo, esse aqui é errado, esse aqui é inferior, isso aqui é superior, tá? Então, aí isso acaba produzindo, né, e várias questões sociais produzem desigualdade e produzem discriminação, tá? Então, a gente vai se identificar ao longo da vida, né, nós como indivíduos numa sociedade, como se identificando e se diferenciando de outros. E isso cada um de vocês pode pensar seus próprios marcadores, né? Porque todos nós temos, né? Então eu estou falando, eu sou uma mulher, né? De uma determinada classe social, com uma determinada orientação sexual, né? Eu tenho ou não tenho alguma deficiência, né? Qual é o contexto que eu estou vivendo, né? De que lugar do país eu sou? Tudo isso vai falar da gente, mas não fala só da gente enquanto indivíduo, fala da gente dentro de um contexto mais amplo, né? E aí basta a gente olhar um pouco ao nosso redor para ver como isso não é pensado da mesma forma, nem sentido da mesma forma, né? E aí as pessoas, a gente vai se identificando, então, eu me identifico com determinada classe, com determinado gênero, orientação sexual, me sinto pertencendo a esse grupo, e na medida que eu me sinto pertencendo a esse grupo, eu me diferencio de outros, tá? E aí, nessa diferenciação é que vem como é que a gente olha para esse outro, que é diferente de mim ou do meu grupo, né? Então, esses marcadores, eles são sistemas que vão classificar, né, e que organizam a experiência dos indivíduos em determinadas categorias sociais. Eu coloquei aqui alguns, né, a gente pode pensar ainda mais, mas talvez os mais discutidos e os mais evidentes, né, que diz respeito a gênero, raça, etnia, classe social, idade, né, a questão geracional também, a deficiência, a religiosidade. E aí, é importante a gente pensar que essas diferenças e essas desigualdades, elas não são naturais também, né? Elas vão ser construídas socialmente, né? Se a gente tem uma divisão de classes, né, e isso é muito evidente no Brasil, a questão de classe social. Se a gente tem isso não é porque é assim, porque sempre foi assim, porque, né, Deus quis assim. Não, isso vem de uma estrutura da sociedade. Isso vem de relações
de trabalho, relações muito complexas, de muito tempo, históricas, tá? Mesmo jeito para a gente pensar as questões de raça. Quando a gente fala raça, não é em termos que a gente usa esse conceito, a gente não está falando de raça em termos biológicos, porque existe só uma raça humana, né? Não existe essa divisão como se pensava em outros tempos, né? Mas, cientificamente, inclusive. Mas, quando a gente fala disso, né, a gente está tratando de questões socioculturais, sociopolíticas, né? Que existe essa diferenciação, tá? Então, isso mostra como são construídos socialmente, né? E, justamente por ser construído socialmente, precisa ser contextualizado, né? E aí a gente vai percebendo que esses marcadores da diferença, eles não vão aparecer de forma isolada, né? Eles vão ser produto de relações, as desigualdades que vão sendo produzidas, não é porque uma ou outra pessoa quer fazer assim, não, isso diz respeito a relações de poder, isso diz respeito a conflito de interesses, a relações bem amplas da sociedade, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso, dando essa volta enorme, né? E aí vocês dizem, gente, as pessoas das ciências sociais falam muito, falamos, né? E aí a gente dá essa volta para tentar chegar, né, na questão mesmo, que é o que vai ser tratado. Mas isso é importante para a gente pensar. Para chegar no ageísmo, que é, né, a discriminação por idade, tá? A gente precisa pensar por que, né, como é que isso é construído, né? Todo esse caminho é todo para isso, tá, gente? Então, assim, qual que tem a ver esses marcadores? Isso eu estou separando aqui para facilitar a compreensão, mas essas coisas elas estão imbricadas, elas estão juntas, né? Então, assim, a gente tem formas, né? Representações sociais é um conceito que a gente trabalha tanto nas ciências sociais quanto na psicologia social, né? Eu trouxe uma referência, o Moscovici, que é da psicologia social, mas tem vários autores que trabalham esse conceito, para a gente pensar um pouco que tudo na sociedade a gente tem algum tipo de conhecimento que vai ser aprendido, que vai ser socializado, que vai ser partilhado por grupos, tá? E aí, isso para dizer o quê? A gente tem uma representação sobre o que é ser velho na nossa sociedade. A gente tem uma representação sobre o que é ser jovem, sobre o que é ser velho, né? Sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser magro, sobre o que é ser gordo, tá? Sobre o que é ser negro, sobre o que é ser indígena, sobre o que é ser LGBT, tá? Gay, lésbica, bissexuais, transexuais, transgêneros. A gente tem representações, só para dar alguns exemplos, pensando os marcadores sociais, tá? Do que é ser uma pessoa com deficiência. Tudo isso a gente tem formas de compreender, que a gente aprende na nossa socialização, por isso que a gente não nasce sabendo disso, né? Por isso que a gente diz que é construído socialmente. A gente não nasce sabendo de todas essas diferenciações, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai socializando e a gente vai vendo o mundo dessa forma. E a gente vai fazendo o tempo inteiro aquele movimento, como é que eu olho para mim, como é que eu olho para esse outro, né? O que é que esse outro tem de diferente de mim, né? O que é que se eu pertenço ou não pertenço desse grupo. E aí desse olhar do outro que a gente está falando também, quando estamos falando de ageísmo. Porque é uma forma da gente olhar para os idosos, para a pessoa idosa, né? E aí um ponto crucial para pensar nisso é pensar justamente as representações que a nossa sociedade tem. Não sou eu, Mona Lisa, Manu, tá, somos nós também, mas dentro de um contexto, né? A gente vai recebendo informações ao longo da nossa vida e a gente vai construindo essas representações, né? E aí a gente, no Brasil,
mais especificamente, tem vários autoras e autores que tratam dessa questão da juventude e do envelhecimento, como é que a nossa sociedade, qual é o valor que a nossa sociedade dá para cada grupo etário. A infância, ela tem um valor na nossa sociedade. A juventude, ela tem um valor, né? O corpo jovem, né? Então, isso muitas vezes está atrelado. Aí vem os desdobramentos. Então, está atrelado a uma valorização positiva, e aí a beleza, a capacidade física que é melhor, né? Então, várias coisas estão, né, que é uma coisa que precisa ser mantida, né? Muitas vezes a preços muito altos, né, em vários aspectos. Então, tudo isso diz dessa representação. Essa representação, que em alguma medida pode produzir estereótipos, isso tem total a ver com preconceitos, tá? Para a gente chegar daqui a pouco no específico, no preconceito específico que a gente vai falar aqui, né? Então, os estereótipos, né, que essas representações, então pensem, a gente poderia dizer vários exemplos, né, sobre como a gente pensa a juventude, como a gente pensa o corpo jovem, né? Olhem a diferença de pensar, e aí para ver como, depois eu vou retornar isso, como os outros marcadores têm a ver. Não é a mesma coisa, pelo menos ainda não é na nossa sociedade, pensar como a gente olha, vê a mulher e determinados comportamentos de uma mulher mais velha e de um homem mais velho. O que é que pode cada um fazer? Pode qualquer coisa. Mas, assim, quais são as interdições sociais? Quais são as consequências de determinadas atitudes, né? E aí, geralmente, em aula, quando eu vou falar sobre isso, eu trago algumas imagens aqui, eu não trouxe, mas, assim, pense, né, eu acho que algumas atrizes e maioria, todos vocês devem conhecer, não sei, né? Vejo, assim, todo o debate que veio quando a Madonna fez 60 anos. Tá? Madonna, um ícone, né, da cultura pop. A Madonna tá ficando velha. A Madonna tá ficando velha, Madonna pode fazer não sei o que, vai dançar daquele jeito, vai fazer não sei o que, tal. Um outro exemplo, pensando em mulheres, né, porque isso tem um significado diferente, né, de se pensar o envelhecimento masculino, né, exemplo simples, cabelos brancos de homens e mulheres, uma parte bem aparentemente simples do corpo, né, que é o cabelo, mas nunca é tão simples, para ver como é visto homens e mulheres, tá? Dando exemplos muito cotidianos e corriqueiros, gente, para a gente pensar como isso é forte, isso está corporificado na gente, a partir desses aprendizados que a gente vai tendo da mídia, né, da educação familiar, da escola, dos ambientes de trabalho, todas essas instituições que vão compondo a forma como a gente pensa, entende e sente o mundo, tá? Então, assim, uma outra, a Suzana Vieira, né, vez ou outra aparece nas notícias e tal, porque tem um namorado, gosta de namorar homens mais jovens. Mulheres namorando homens mais jovens tem um significado na nossa sociedade. Homens namorando homens mais velhos namorando mulheres mais jovens é visto de uma outra forma, tá? Então, tudo isso para a gente pensar um pouco, né? E a gente poderia falar, sei lá, a Xuxa que está envelhecendo, e sim, porque as pessoas envelhecem, né? Mas isso para quem está na mídia tem um outro peso também. Um outro exemplo que ficou muito marcado para mim também foi um debate que aconteceu há um tempo atrás da Beth Faria, uma atriz, ela, né, já está, acho que com mais de 70 anos, e ela foi para a praia de biquíni. E isso foi capa de várias dessas revistas, né, de famosos, enfim,
falando, e uma crítica imensa nas redes sociais, porque como é que ela estava de biquíni na praia, coisa simples, gente, um biquíni na praia tomando banho de mar no Rio de Janeiro, né, que é onde ela mora. Então, assim, porque não pode, como é que ela usa um biquíni? E ela disse, tá, aí teve que responder, né, para dizer, olha, sim, eu uso um biquíni, porque eu gosto de biquíni, eu gosto de ir para a praia, e eu gosto de tomar banho de mar, e eu vou de biquíni. Então, assim, mas precisa uma explicação para isso, né? E aí, claro, estou falando de envelhecimento, mas a gente poderia falar de vários corpos, né? E aí o que pode ou não, no sentido de como a sociedade vê, né, cada corpo, né, a partir desses marcadores sociais, tá? Então, estereótipo, eu imagino que todo mundo já ouviu essa palavra, né? Eles são generalizações, são imagens pré-concebidas, né, que os indivíduos fazem sobre as características ou comportamentos de grupos sociais específicos, tá? E cada estereótipo é geralmente imposto assim por características externas. Então a gente pensa aparência, né? Então tem a ver com cabelo, com pele, cor da pele, peso corporal, roupa, condição financeira, comportamento, sexualidade, religião, aspectos mais amplos da cultura, é o que geralmente, né, produz esses estereótipos, se marca aquilo e se faz uma generalização, né, sobre isso. Tal grupo é assim, é porque é desse jeito. E aí cristaliza determinadas imagens, tá? E aí o que a gente geralmente chama também de rótulos, né? Que são baseados nesses conceitos que, na maioria das vezes, são infundados, preconceituosos e depreciativos, tá? E aí vocês podem aí pensar em N exemplos, né, de rótulos, de estereótipo que tem a ver com essas características que eu falei, né? A gente está, no Brasil, um dos aspectos, né, mais evidentes que a gente tem, e a gente está vendo no Brasil e no mundo um debate grande agora, nesse momento, né, sobre o racismo, né, e que passa também por uma série de estereótipos, né, para depreciar, para né, gerar preconceito e violência, tá? E isso acontece também com os idosos, tá? E aí, então, pensando um pouco, né, eu acredito que seja interessante, isso aparece em vários trabalhos, tá, sobre esses estereótipos que têm a ver com a velhice, que às vezes não são tratados como estereótipos, de tão naturalizado ou que tem a ver com essa representação social que a gente tem da velhice. Por que que isso acontece? Porque isso é num nível tão grande de naturalização, né, que parece que é natural. Natural no sentido de inato, no sentido de que é assim, sempre foi assim, a gente nasce assim, tem alguma coisa dentro da gente que faz isso acontecer, né? Então é tão naturalizado que às vezes a gente não percebe que está fazendo isso. Então, elenquei aqui, né, alguns estereótipos que têm a ver com envelhecimento, tá? A irritabilidade, a teimosia. Provavelmente, se vocês estão acompanhando noticiário, já ouviram, agora em tempos de pandemia, né, vocês ouviram alguma coisa relacionada à teimosia dos idosos para sair de casa. Porque idoso é muito teimoso. Não importa se tem milhares em casa, né? Mas geralmente se pega, porque o idoso ele já tem essa visão, tá, gente? Né? Estou falando de um estereótipo. É porque é teimoso. Quando se coloca isso para esse grupo, fica parecendo que os outros não são teimosos, que isso é uma característica daquele grupo, né? E não é. Porque a gente, para pensar só esse exemplo de isolamento social nesse contexto da pandemia, a gente vê que tem muitos jovens também que poderiam, né, entrar nessa classificação aí de teimosia,
né? Mas geralmente isso é atribuído para idoso, porque velho é teimoso, é irritado, é deprimido, é solitário, né? As questões de fraqueza, fragilidade, não aprende nada novo, né? Tem dificuldade para aprender, não tem desejo, porque já está velho, não... aí já é tratado como assexual, né? A questão da assexualidade, do que se considera, né, que as pessoas, a partir dos 60 anos, elas não têm interesse afetivo sexual, elas não vão se relacionar com as pessoas, isso é muito comum. Inclusive, entre profissionais de saúde. Isso tem impactos, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Improdutividade, isso para as questões de trabalho, de aposentadoria, de, né, se vai se manter ou não vai se manter ativo, né? Isso é muito comum, tá? E tudo isso, gente, cada estereótipo, ele tem um desdobramento na vida das pessoas, né? Então, assim, a ideia de peso para a sociedade, né? Isso é muito comum. E aí, o que é que a gente, né? Como é que isso aparece na sociedade, nas nossas falas, em cada âmbito daquele que a gente estava falando, né? Antes, da família, do serviço de saúde, das instituições de ensino, né? Então, assim, a gente pode pensar vários âmbitos, né? Para pensar um pouco cada uma desses estereótipos. Por que eu estou colocando isso aqui também? Fiz questão de frisar, porque a gente precisa reconhecer essa fala, né? E isso, às vezes, agora nesse contexto está muito evidente, né? De se trazer algumas coisas, então precisa cuidar mais desse grupo, porque eles são teimosos, porque eles são frágeis, e aí já cola, já cristaliza aquele estereótipo. E a gente tem um contexto muito mais complexo, que não é por conta da idade exatamente, que essas coisas vão ou não vão acontecer, né? Vão ou não vão se apresentar, tá? Então, eu trouxe aqui só um exemplo aqui, tem uns links assim, né? Eu trouxe algumas matérias também, né, para a gente pensar. Essa pesquisadora, a Sandra Souza, ela trabalha também há um tempo com representações de idosos na mídia, e aí pensar a mídia é muito interessante porque é uma grande formadora de opinião, né? A mídia de modo geral, seja a jornais, mídias digitais, né? Mídia impressa, enfim, os vários tipos de mídia, né? Ela vai trazer alguns aspectos que são interessantes. Eu queria pontuar esses dois, assim, que ela vai mostrar como isso aparece. Aí é legal para quem gosta de a gente começar a construir um olhar para isso também, né? Quando a gente está assistindo um filme, uma série, como é que é representado, né, o idoso. E ela vai mostrar nesse estudo que, nessas pesquisas que ela vem fazendo, que existe duas caixinhas que são colocadas, sabe? O velho, né, o idoso que é jovem com rugas, e aí ele é aquela eterna juventude, age como jovem, né, o garotão, é a pessoa que fica fazendo coisas de jovens, e não tem uma discussão também sobre aspectos da vida da pessoa. Então, cola aquela imagem assim, é o idoso querendo ser jovem, né? Então, essa ideia de uma eterna juventude. E um outro aspecto é o idoso, que ela vai dizer, o idoso retratado como se estivesse com o pé na cova, repleto de doenças, sem disposição, reclamando, repreendendo os mais jovens, aquela ideia do ranzinza, né? Da pessoa que ou tá muito mal, ou tá... E aí isso pensando em vários filmes, várias séries, né? E novelas, enfim, e da dificuldade de se achar um meio termo, muitas vezes, para isso, né? Um meio termo, assim, como é que trata das questões do envelhecimento e de uma forma que a gente consiga
entender a complexidade, entender como é que essas questões fazem parte da vida das pessoas, né? E eu trouxe essa imagem até da série, não sei se vocês veem série, né, gente? Eu vejo, eu gosto muito. Às vezes não vejo mais por falta de tempo, mas eu adoro. Essa série Grace e Frank é uma das séries mais interessantes dos últimos tempos para pensar em envelhecimento também, porque traz várias questões, questões que fazem parte da vida das pessoas, e não é porque as pessoas estão mais velhas que isso também não tem a ver, né? Uma delas é a sexualidade, né? Então, nessa reportagem que eu mencionava antes, mostra essa série como uma das séries bem-sucedidas em termos de representação, né? De aspectos do envelhecimento que fogem um pouco do estereótipo, do clichê, né? Então, assim, essa relação entre diferença, desigualdade e construção de estereótipo, ela existe, né? Só que aí ela tem consequências, né? Então, eu coloquei aqui alguns desses preconceitos que são muito evidentes na nossa sociedade, né? O racismo, o sexismo, o ageísmo, né? Tem quem fale também de gerontofobia, né? O capacitismo, que é algo muito importante de se discutir, né? Relacionado às pessoas com deficiência. LGBTfobia, então aqui tem uma gama de questões também. A xenofobia, gordofobia, preconceito de classe, intolerância religiosa. Então, tudo isso tem a ver com desigualdade, tem a ver com discriminação, tem a ver com produção de estereótipo, né? E, em alguma medida, ou sempre, tem a ver com violência também, as consequências, né? E aí, nesse contexto todo aqui, finalmente, tá, Manu? Não estou vendo a carinha da Manu, mas assim, só fala quase uma hora para chegar mesmo no ponto, né? Do ageísmo, tá? Então, esse termo, ele tem gente que vai chamar de idadismo, edaísmo, preconceito etário, tá? E aí eu trouxe um autor aqui que discute também isso, né? Que ele vai dizer que é qualquer preconceito ou discriminação contra qualquer grupo etário, tá? E tem ele foi pensado, assim, se a gente pensar o termo, né, que vem do inglês, que foi cunhado por esse psiquiatra e geriatra, né, o Robert Butler, no final dos anos 60, em 69, né? Ele é um cara que há muito tempo, né, um pesquisador, professor, muito tempo relacionado à área, tem uma importância grande nesse contexto aí da geriatria e da gerontologia nos Estados Unidos, e aí ele pensou esse termo que está relacionado à idade, se a gente pegar a própria palavra, né, age. Mas aí, por que não é exato, tem sido falado muito mais para a questão do envelhecimento? Justamente porque a gente tem formas diferentes de pensar a velhice. E tem muito mais preconceito etário com esse grupo, contra esse grupo, do que contra outros grupos etários, né? Então, acabou sendo bem mais discutido para pensar as questões relacionadas à velhice, tá? Mas tem várias pessoas que estão pensando esses outros termos que eu mencionei, tá? E aí eu achei uma entrevista que ele deu para a revista Veja, em 2010, né? Eu trouxe essa carinha dele aí há 10 anos atrás, né? Ele, que aparece nessa reportagem também. O repórter pergunta se, né, dizendo que há 40 anos ele cunhou o termo, agora está com 50, né? 50? Por um minuto eu não consegui mais fazer a conta. Significa discriminação contra idosos. Se acredita que melhora no tempo, aí ele diz que não, traz um pouco desse contexto dos lares, né, das instituições de longa permanência nos Estados Unidos, né, para falar que não tem tanta estrutura, traz um pouco desse contexto, né, americano, que é onde ele trabalha,
né? E aí ele fala dessas atitudes negativas, né? E a discriminação no ambiente de trabalho e também como vítimas de preconceito na assistência à saúde. Então, eu trouxe esse trecho para a gente já pensar assim, quais são esses locais, como é que isso aparece, né? E aí ele ainda coloca nessa resposta, né, que os médicos parecem estar menos dispostos a tratar uma doença em idosos do que em pacientes mais novos. E aí, gente, é uma frase aparentemente simples, mas ela não é, né? Porque faz a gente pensar questões muito, muito complexas e difíceis, né? Éticas, inclusive, né? De como as escolhas que às vezes precisam ser feitas, quais são os critérios que são utilizados. E aí a gente fala, tem os protocolos, sim, mas os protocolos, a gente está vendo essa discussão agora, né, em termos da Covid, quem vai receber o atendimento, quem não vai receber o atendimento. Os protocolos, gente, eles são feitos por pessoas que estão pensando sobre essas questões, tá? Então, por isso que é um tema importante, né, da gente pensar assim, como é que, né, tem um paciente, um serviço de saúde, como é que é visto? A gente tem uma série tem uma legislação que fala disso, tem a questão da prioridade no atendimento e tal, mas tem situações mais específicas e contextos específicos de serviços e protocolos, né? Mas só para a gente pensar que a questão etária, ela vai ser, muitas vezes ela vai estar parada ali, de alguma forma, tá? E aí eu trouxe aqui uma outra pesquisa, tá? Que é um artigo bem interessante, que chama, trouxe o título ali, ali em cima, né? Avaliação de discriminação contra idosos em contexto brasileiro, ageísmo, tá? De 3 pesquisadoras. E aí elas vão, eu não vou me ater a isso, mas é um pouco para falar depois, né? Quem se interessar pode procurar. O que é interessante, ela comparou Brasil, Portugal e Estados Unidos. E aí, o Brasil também quis trazer, porque é uma pesquisa que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí ela comparou com outros lugares e tal, desses outros países. E aí é interessante o que aparece para a gente pensar um pouco como é que isso se dá, como é que o ageísmo ele acontece na prática, tá? Na vida das pessoas, né? Como é que ele está presente na nossa sociedade, né? Porque a gente precisa, né, e conhecendo até para identificar, isso é preconceito, isso não é preconceito, muitas vezes essas questões geram dúvidas, né? E aí do que é que se entende como essa discriminação, o que é que, né, como é que ela aparece, tá? E aí elas também tentam fazer uma relação com o estresse que isso causa, né, na vida das pessoas e tal. E aí eu trouxe isso aqui só para mostrar, né, tem um gráfico, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, fiz um print, né, do trabalho. Como é que aparece, tá? E aí aqui tem, ó, enviar cartão, paternalismo, falta de respeito, associar dores à idade, ser demasiado velho. E aí o Brasil, aqui, né, Estados Unidos, aí não dá para ver bem as cores, né? E aí enviar cartão. Eu fiquei, quando eu olhei o gráfico, gente, como assim enviar cartão? Aí é enviar cartão de aniversário, né? Mensagens assim de datas comemorativas, brincando, entre aspas, né? Com a questão da idade, né? E aí o paternalismo que tem a ver com as formas de tratamento, né? Como é que vai ser visto? E isso é um dos pontos bem importantes para pensar o contexto da saúde, tá? Porque assim, como é que trata, né? O velhinho, o vovozinho e tal, que muitas vezes é uma ideia carinhosa também, mas isso tem todo um debate que vários pesquisadores fazem, né, com base no que as pessoas também, como é que elas sentem, né, os pacientes, de uma infantilização, né, de já partir como se a pessoa não estivesse entendendo o que você está falando,
ou seja, pré-concepções de uma série de coisas, tá? Falta de respeito, né? Associação a dores à idade, tá assim porque tá velho, então toda essa questão né, relacionada à dor, saúde, doença, e né, ser demasiado velho, todas as piadas, entre aspas, memes, uma série de coisas que a gente vê relacionada também à idade, né? E aí aqui é um pouco essa comparação entre países, e no outro gráfico elas trazem os tipos de discriminação mais presentes no Brasil. E aí, se vocês veem aqui, contar anedota de velho é uma das mais que as pessoas remetem mais quando perguntadas, tá? E aí depois ser ignorado, sofrer insulto, paternalismo, também associadores à idade, surdez e assumir incompreensão, né? Ou seja, partir do ponto que a pessoa já não entende, não vamos falar isso porque ele não vai entender mesmo. E isso, gente, para pensar assim, o papel do profissional de saúde na questão do envelhecimento, essa questão de assumir incompreensão, do paternalismo, né, da forma de tratamento, ou das questões que vão ser selecionadas para serem avaliadas, porque muitas vezes existe essa seleção, né, elas passam muitas vezes pelo ageísmo, tá? E aí isso não é uma acusação, né, não é uma avaliação sobre isso que estou fazendo aqui, é para a gente pensar as práticas, pensar o que é que acontece, porque muitas vezes isso não é deliberado, isso não é porque a pessoa quer fazer, isso tem a ver com eu falei antes, né, de toda uma construção que é feita, e quando a gente vê, a gente já, né, fez, ou escorregou, falou, né, e aí uma coisa, depois que a gente sabe sobre isso, aí, né, aí tem essa questão de ser deliberado, isso com qualquer preconceito, né, tem alguma coisa ali no nível do desconhecimento, e depois pode ter no nível mesmo de ser proposital, né. E aí elas vão falar um pouco sobre isso, assim, pensar como essa discriminação é comum, né? E estão relacionada ao contexto social, à saúde dos indivíduos, e reforça a tese do preconceito etário como um fenômeno generalizado e transcultural, tá? E aí, tô olhando aqui meu tempo, qualquer coisa você fala aí, Manu, tô tentando controlar para a gente deixar um pouquinho de tempo para abrir também, né? Tudo bem, ainda tem tempo, pode ficar tranquilo. Sim. E aí, como tem uma autora, Ana Maria Goldani, que ela tem trabalhos bem interessantes a respeito do ageísmo, né? Ela vai falar desse preconceito etário no Brasil, né, pensando um pouco no Ocidente também, como isso está relacionado aos mercados de trabalho, né, no caso, trabalho assalariado, trabalho formal, e na mídia, né? E aí, também, né, eu já mencionei o Palmori, ele vai trazer também o termo ageísmo, né, esse tipo de preconceito contra pessoas idosas, como o terceiro grande ismo identificado nas sociedades ocidentais, ficando atrás apenas do racismo e do sexismo. Tá? Então, isso é uma questão bem importante, gente, para a gente pensar, né? Ou seja, a gente está falando aqui de questões relacionadas a gênero, a raça, né? Raça, cor da pele, né? Raça, etnia, como a gente discute no Brasil, e idade, tá? E muitas vezes essas coisas estão conectadas também, tá? Se a gente pensa, e aí a ideia da gente pensar interseccionalmente. Então, a gente está falando de uma mulher negra, idosa, é uma coisa. E se a gente colocar a questão de classe, aí ainda complexifica mais, né? A gente está falando de um homem branco, e aí, se a gente colocar orientação sexual também, né? A gente está falando de heterossexual, classe média, média alta, idoso, isso tem uma outra configuração de como essa pessoa vai ser vista na sociedade, de
como os acessos que vai ter, né? E todas essas representações que eu estava falando antes, tá? Então, como o racismo, o preconceito etário depende, também tem a ver com os estereótipos, né? E aí, o Butler, que é o que cunhou o termo, né? Também tem um artigo que ele vai falar que geralmente se sente mais esse impacto em 3 áreas. O preconceito social, que ele vai chamar de preconceito social, discriminação nos locais de trabalho e tendenciosidade no sistema de saúde, tá? Que é isso que eu quero pontuar agora também, para a gente pensar um pouquinho, né? E já ir finalizando assim. O preconceito social é a área mais estudada, a Goldani ela retoma também essa discussão que ele faz, e diz que é muito estudada por gerontólogos, né, geriatras, por psicólogos sociais, né, e a que é mais estudada é o preconceito social, depois essa questão da tendenciosidade em relação à saúde, sistema de saúde, e por fim a discriminação nos locais de trabalho, né? Tem uma hierarquiazinha também, assim, em termos do que tem interessado mais nas pesquisas. E aí, na área da saúde, os profissionais, né, nesse texto aparece, do Valente, que é um pesquisador que trabalha questões relacionadas a HIV e população idosa e ageísmo, tá? Ele vai dizer que muitas vezes os profissionais de saúde ignoram ou desconsideram queixas crônicas de idosos, né? E aí, assim, deixa de olhar para algumas questões, é porque é idoso, porque se queixa, poliqueixoso e tal, e às vezes ali tem alguma outra questão que acaba não sendo observada, porque já parte dessa preconcepção, dessa ideia preconcebida, de que tem sempre muitas queixas e que essas dores podem ter a ver com a idade, tá? Então, isso é identificado por esses pesquisadores como o ageísmo, tá? E aí, um dos resultados mais nítidos também dessa questão do que eles estão chamando de tendenciosidade na saúde foi o aumento de casos de HIV entre pessoas mais velhas. Tá? Então, é bem interessante a gente pensar a questão da epidemia da AIDS no Brasil, né? A partir da década de 80, e a gente as mudanças epidemiológicas, então vejam, assim, isso é bem fácil de encontrar na internet, os boletins epidemiológicos do Brasil, né, o do ano passado, o último está disponível, para a gente ver um pouco, acabei não colocando o gráfico aqui, mas para a gente ver o aumento, né, ao longo dos anos, a série histórica, né, para a gente pensar um pouco essa questão do HIV entre pessoas mais velhas. Por que é ignorado? E aí, por que teve esse aumento, né, dos anos, assim, início dos anos 2000, mais fortemente? Aí a gente volta lá para o que estava falando antes, de entender de ter essa ideia preconcebida, uma representação de que idosos não têm vida sexual ativa. Só que tem. Muitos têm. Tem os que não têm, como tem jovens também que não têm. Mas aí já se parte, não, é velho, não deve, não está, as mulheres não estão mais em idade reprodutiva, porque as políticas de saúde, elas estão muito voltadas, que bom, tem as políticas voltadas para as questões reprodutivas. Só que tá aí depois que passa essa fase, como isso é feito? O que é pensado para aquela mulher que não está mais em idade reprodutiva, mas ela segue tendo ou querendo ter uma vida sexual ativa, né? E aí a gente tem uma lacuna, tá? Em termos de política, em termos de serviços no Brasil. E aí as campanhas vão ser voltadas muito mais para a população jovem, um ou outro caso bem específico, né, de campanhas para esse público, né, e aí a gente vê claramente que tem uma ideia que tem a ver com esse estereótipo, né, da sexualidade, tá? E aí lanço assim a questão aqui, né, de quais seriam outros, né, preconceitos e discriminações relacionados à idade que a gente pode identificar no serviço de saúde, né? Então, assim, para a gente ir pensando, não é uma pergunta que a gente tem respostas
fechadas, e certo, isso depende muito do contexto, né, do local, dos serviços, né, da formação profissional das pessoas, tá? Mas é justamente para a gente pensar isso. O que é que está se estudando sobre o envelhecimento? Quais são as questões que estão, né, pensando em termos do ensino para profissionais de saúde, né, a formação? O que é que está sendo discutido? Questões estão sendo levadas em conta, essa questão, né, etária, do envelhecimento, está se pensando em ciclos de vida, como é que isso é feito, né? E aí, então, depende muito, claro, de contextos, de serviço, do que é oferecido, o que é que dá para fazer, do que é que não dá para fazer, né? Mas em termos de política pública também, né, que é fundamental pensar. Mas, assim, para a gente, né, além dessas questões relacionadas à sexualidade, às dores crônicas, a questão que eu já comentei também sobre o tratamento, o tratamento no sentido de como é que a gente se reporta a pessoa, como é que, né, trata aquele paciente, como é que se refere a ele, o que é que explica, o que é que não explica, né? Então, assim, todas essas questões, elas estão, a gente, né, fica sem lanço para a gente ir pensando, tá? E indo mais, assim, para o final, queria trazer, né, porque esse debate é enorme, assim, né, estou pincelando alguns pontos, mas não poderia deixar de falar nesse momento bem triste que a gente tem vivido, tem acompanhado, né, e de desafios grandes, assim, né, com relação à pandemia de Covid-19, né, e isso tem, para quem, né, tem interesse nas questões do envelhecimento, isso está muito evidente, né, do que tem sido colocado. Os idosos, eles estão, né, dentro de um grupo vulnerável, considerado grupo de risco. A gente poderia também fazer uma outra discussão para pensar a categoria risco, né, o que é que isso quer dizer em saúde, o que é que isso quer dizer em termos sociais também, né, não vamos entrar nesse debate mais especificamente agora, mas, assim, só pensar um pouco que a OMS, ela, quando né, decretou que que era uma pandemia, né, ela alertou sobre as questões, né, da doença não ser somente de idosos, porque no primeiro momento isso estava muito evidente em vários países, né, quem acompanhou um pouco como é que isso aconteceu na Europa viu, né, inclusive imagens bem difíceis, né, do que estava acontecendo lá, e depois o que foi se mostrando também de diferentes formas em outros contextos. E aí, no primeiro momento, foi, assim, idosos, né? E aí eles tiveram que fazer uma ressalva, assim, né? Alertar para, olha, essa doença não atinge idosos apenas, né? Tem alguns agravamentos, algumas questões relacionadas, mas não se pode deixar de pensar em outros grupos. O que é que esse debate todo tem trazido? Tá? Questões muito fortes de ageísmo, né? E também com relação às próprias práticas, os próprios cuidados, as práticas de cuidado, os não farmacológicos, né? Como o isolamento social, uso de máscara, né? A lavagem das mãos, enfim, todos esses cuidados que não têm a ver com medicamentos, né? São outras estratégias. Isso, do isolamento, isso tem um impacto também, né, em vários grupos, mas pensando a população idosa, né, e tem inclusive se pensado em termos de defesa de algumas mudanças em termos de como vai ser o isolamento. Então, vocês devem ter acompanhado todo um debate que aconteceu, né, e segue, sobre isolamento vertical, né, se vai ser um lockdown, né, separa, deixa só os idosos em casa e outras pessoas saem para fazer, né, para trabalhar, enfim, segue a vida normalmente, porque, né, e aí deixa só os idosos. Então, esse é um debate que está aí, está colocado nesse momento, né, e
eu trouxe algumas falas, né, por exemplo, a Abrasco, né, que é a Associação Brasileira da Saúde, né, da Saúde Coletiva, Portal do Envelhecimento, que tem, né, reúne vários grupos de gerontólogos, geriatras, enfim, pessoas que têm pensado a questão do envelhecimento, né, e antropólogos, médicos, enfim, para a gente pensar um pouquinho, né, antes de finalizar sobre isso, como é que o ageísmo aparece, né, de uma forma muito mais exacerbada agora, né, do que a gente conseguindo identificar muito mais, talvez, né. Então, a Abrasco, ela lançou uma nota, né, vocês podem encontrar lá no site da Abrasco, falando que, né, ainda que os mais velhos sejam sabidamente os mais vulneráveis, muito pouco é dito em relação a como abordá-los, como apoiá-los, como cuidar deles de modo integral e equânime, como prevê os princípios do SUS. As famílias cuidadoras encontram-se perdidas em meio de uma avalanche de informações inespecíficas e contraditórias. E aí depois eles falam, acima de tudo, a voz do idoso não está sendo ouvida. Então faz a gente pensar um pouco do que está sendo dito, que é assim, tá, isola, né, deixa em casa, tem que ficar em casa. Tá, mas aí quais são as ações com relação a isso? Ficar em casa, mas qual é o cuidado? Qual é o apoio? Qual é a rede de apoio? Né, como é que está se ouvindo esse idoso para falar sobre essa condição dele? Quais são os outros marcadores? Vive com quantas pessoas? Então, assim, tem uma gama de questões que estão colocadas, né? Que o fique em casa, importante nesse momento, e a estratégia até agora, né, que tem sido considerada pelas evidências científicas como a mais eficaz, né, a que se tem à mão, assim, além de lavar as mãos, enfim, né, e usar máscara, isso também tem sido, o desdobramento disso tem sido pouco discutido, tá? E aí, no portal do envelhecimento, eles falam, né, tem a matéria inteira lá, eu peguei um trecho, né, que eles falam, é incorreto considerar que as populações mais envelhecidas são automaticamente as mais vulneráveis, né, do que outras. Né? Diversas variáveis interconvenientes contam nessa equação. Por conseguinte, o mais importante a ser considerado nesse momento em que existe uma ameaça global à humanidade, é o respeito aos direitos humanos de todas as pessoas, independente da idade, e o respeito fundamental aos princípios de equidade e da solidariedade intergeracional. Então, essa fala tem muito a ver, né, com que está se priorizando, está se pensando a partir de um critério etário, e muitas vezes isso tem se chocado com essa questão do acesso à saúde, dos direitos humanos, das escolhas dificílimas de se fazer nesse momento, né, em termos de serviços de saúde, de respiradores e tudo mais, né, e das formas de prevenção, enfim, né, que são possíveis, né, e que não necessariamente está se entendendo todas essas variáveis, né, e que não é só etária. E no Brasil a gente tem visto isso, né, se a gente pegar os números, a gente tem visto que não tem um número considerável, né, de idosos, mas não só. E aí quais são os outros elementos, né, para a gente pensar? E aí a Miriam Goldenberg, ela é uma antropóloga que há muitos anos, acho que há mais de 20 anos, a Miriam Goldenberg trabalha com envelhecimento. É uma professora lá da UFRJ. Ela deu uma entrevista para o Globo e para o Terra, e aí ela diz, me refiro ao termo velhofobia, ela prefere usar o termo velhofobia, né? Ela diz que existem outros, mas o ageísmo, a gerontofobia, mas ela prefere a velhofobia porque ela acha que todo mundo entende mais o que é que, né, a fobia de velho, então as pessoas entenderiam melhor. E aí ela vai falar um pouco, né, desse choque dela, né, que a gente está assistindo horrorizado, discursos, né, cheio de estigma, preconceito, violência, né, e ela vai colocar o seguinte, que, né, isso inclusive de empresários, políticos, né, presidente, então todas essas falas relacionadas
de repente, as pessoas vão morrer, os velhos vão morrer, mais cedo ou mais tarde, apesar de já ter uma pesquisa, eu não coloquei aqui, mas tem um artigo bem recente que mostra que já foi feita uma pesquisa na Europa, não lembro agora os países, eu li rapidamente esses dias, mas mostrando que as pessoas, o tempo de vida depois, uma estimativa de quantas pessoas viveriam com a média de uma década a mais. Então, assim, não é que as pessoas iam morrer agora, né? Então, para ver um pouco como esse discurso do que é velho mesmo e vai morrer, é muito complicado, né? Então, ela vai colocar que esse preconceito já existia e agora está muito mais explícito, não era tão explícito, né? E aí retorna toda essa questão do peso, retorna. Ela vem à tona com mais força, né? Peso para a sociedade, né? A morte simbólica que muitas pessoas já passam, né? E essa ideia de que, né, o valor é muito baixo, o valor é nulo, né, tá só dentro de casa, todos aqueles estereótipos que eu já estava falando ontem, né, e também ela ainda aponta, né, que a gente tem visto não só nos discursos de que os velhos devem morrer para a epidemia acabar logo, mas também memes zombando, né, falando da teimosia, da desobediência, num discurso que compara, ou muito mal compara, com crianças, né, mal comportadas, tá? E aí trouxe, já estou acabando, mas também queria mencionar essa pesquisa, essa entrevista que o Alexandre Kalash deu também recentemente para a Folha, falando também sobre essas questões, e ele é médico, né, e ele foi diretor do envelhecimento na Organização Mundial de Saúde, né, na OMS, e aí ele também fala, assim, num tom até bem indignado também, sobre esse preconceito de idade, então ele não está falando, ele diz que chama de idadismo, não de ageísmo, para vocês verem como não tem um consenso com relação ao termo, né? Já existia contra os idosos, apenas aflora, né, aumenta com a questão do Covid. Deixa morrer, já viveu muito, e daí, né, ele retoma algumas falas, parece que ninguém se importa mais com a morte de alguém que já viveu, e aí ele tem começado a chamar isso de gerontocídio, né? Ou seja, a ideia de genocídio de uma determinada população, no caso da população idosa, tá? E aí também falando, né, e aí uma questão importante que eu queria mencionar, que ele fala, ele vai questionar essa coisa da idade no Brasil, né, tendo em vista que as desigualdades fazem com que as pessoas tenham precocemente muitas comorbidades, né? E aí que no Brasil cerca de 30% das mortes aconteceram antes dos 60, né? E aí o que está matando, né, não é só ter a idade, 75, 80 anos, são as comorbidades. E aí é tanto que ele diz, é tanto que tem gente com mais de 100 anos se recuperando. Então faz a gente pensar que como é esse envelhecimento no Brasil, né? Como é que a gente está envelhecendo também, né? E aí o repórter pergunta, né, se a questão do fator idade, né, para critério do uso de respiradores, da alocação de respiradores, e ele vai falar, faz uma crítica, né, a essa falta de conhecimento, né, de alguns profissionais, sabe que é uma escolha muito difícil, mas tensionando aí, questionando de ter que se escolher, né, de se pensar um pouco essa comorbidade, capacidade funcional da pessoa, não pode ser só um critério de idade, né, porque senão isso, né, aí é um preconceito declarado, né, apesar de ser, ele coloca várias vezes, né, de ser difícil, ele não está minimizando a dificuldade da criação de protocolos, dessas escolhas na hora, né, dos atendimentos ali, mas que tem que ver o que é que vai se levar em conta nessa escolha. E a questão do critério etário está muito evidente, né, e em breve eu imagino que a gente vai ter mais dados, mais pesquisas que falem sobre isso, tá? Então, para encerrar, gente, falei horrores, né? Geralmente, não sei se tem alguém que já me conhece, mas geralmente eu falo um monte. Desculpem. Mas
o debate, eu queria só pontuar, assim, né, como da importância, então, da gente pensar a discriminação de uma forma interseccional, tá? De pensar justamente isso, que não é só o critério etário que vai determinar, tem uma questão do critério etário, mas isso também, dependendo daqueles outros marcadores sociais da diferença, isso vai ter relação direta com a forma que a pessoa vai envelhecer, tá? Como é que ela vai ser vista pela sociedade, os acessos que ela vai ter. E aí os estudos, né, eles têm enfatizado também muito as relações intergeracionais, né, porque como é que a gente, tudo isso é pensando, né, gente, tá, e aí o que é que a gente faz, né? Então, assim, pensar em termos de educação, pensar em termos de discussão sobre o tema, né? Pensar um pouco essa relação intergeracional, ela tem a ver com um pouco se entender, se ver essas várias fases da vida como que podem conviver, que elas vão ter trocas ali que vão acontecer, né, sempre, né, e tentar não ter essa hierarquização, assim, dessa fase é boa, essa fase não é, então não tem mais o que fazer aqui nesse momento da vida, né. Então, assim, a importância de falar sobre envelhecimento, porque quanto mais a gente fala, mais isso se torna algo comum, se torna algo que as pessoas vão viver, né? Mas junto com isso uma discussão de políticas públicas, porque o que se tem, eu vi muito na minha pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado, as pessoas falando, tá, se quer, e isso aparece também em outras pesquisas, as pessoas querem viver, elas estão vendo que estão vivendo muito, elas querem viver, mas elas querem viver bem também, né? Então não querem viver de qualquer forma. Então, querem viver, né, com independência, querem viver com autonomia, querem viver fazendo suas coisas, enfim. E aí a gente pensar um pouco sobre, né, de por que ainda tem essa imagem tão forte, né, de estereótipos negativos do envelhecimento, né? O que isso tem a ver com termos de políticas públicas ainda, ou a falta delas, né? Ou a operacionalização que ainda não está contento, as questões de saúde, de modo geral, da população e de vida, né? E toda a questão que tem a ver com o desenvolvimento da pessoa e tem a ver com o envelhecimento também, né? Porque coisas que a gente faz ao longo da vida, isso vai ter um impacto em como a gente chega, né, nos 60, 70, 80 anos, tá? E aí, a Ana Maria Goldani, ela faz uma pergunta que eu achei muito boa, assim, para quem sabe a gente encerrar, assim, essa parte, que ela vai dizer que para combater o preconceito etário, porque tudo isso, assim, para a gente tentar pensar formas, né? Eu acho que essa é uma delas, assim, a gente ter esses momentos para discutir, né? Conhecer um pouco mais, tentar ampliar um pouco o olhar para essas questões, né? Mas ela faz uma pergunta que me chama muita atenção, que eu quis, né, trazer assim para a gente compartilhar também. Ela vai dizer: para que servem os idosos, tá? E aí os idosos, ela diz, tem duas formas que a gente está vendo, assim, que a gente pode ver ou está vendo, né? Um é como despesa, né, como algo relacionado à inutilidade, né, ao descartável, ela não usa esse termo, mas a gente pode dizer isso, né, vendo o contexto que a gente vive, ao descartável, a vidas que podem, né, ser interrompidas, e também uma outra, isso, assim, como gasto público, né? A gente tem todo um debate aí sobre previdência, sobre os benefícios, como é que isso está colocado. E uma outra forma é pensar um pouco, né, a contribuição efetiva das pessoas mais velhas para a sociedade, né, para a reprodução, para a produção, todas as questões afetivas, né, o que é que significa uma sociedade que envelhece, né? Porque o que tem um paradoxo nesse discurso, que é muito bom envelhecer, que bom o Brasil está envelhecendo, olha que legal, envelhecer é um privilégio.
e tal. Mas, por outro lado, tem uma fala de que, assim, de que não é bem assim. Ah, que legal envelhecer. Aí depois que você envelheceu, não é, que horror, né? Então, assim, tem alguma coisa aí que não está se encontrando, né? E aí ela coloca, né, um pouco finalizando esse texto dela, é como eu finalizo aqui também, essa primeira parte, assim, que eu acho que a gente vai abrir depois, é reconhecer o preconceito etário como um problema, né? Porque aí quando a gente a gente reconhece que ele existe, a gente reconhece quando ele se apresenta, também a gente identifica isso, né? E depois a gente pensar um pouco essas formas, né, de combate, de pensar as consequências disso, de pensar formas de mudança sociais, né, que eu acho que é papel de todo mundo, afinal de contas, seja como profissionais de saúde, como cientistas, como pesquisadores, mas como seres humanos que estão também no processo de envelhecimento, né. E aí eu deixo aqui, tem algumas referências aqui, que foi as que eu comentei, algumas coisas estavam nos links, tá? Para vocês, né, quem se interessar, dar uma olhada, tá? E aí eu vou parar aqui o compartilhamento, gente, para a gente se ver. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Tudo certo, eu tô te vendo já. Deu? Sim. Estão me ouvindo direitinho, todo mundo? Tá. Ok. Então, primeiro, queria agradecer bastante a sua participação, a sua presença, a disponibilidade. Realmente, acho que a aula foi muito proveitosa para todo mundo, de um tema tão pertinente, né? Ainda mais agora, com toda essa situação da pandemia e tal, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mais, né? E acho que o jeito que a senhora abordou foi muito proveitoso para a gente. Daí, quem quiser mandando perguntas, pode mandar no chat. Eu já vou ler aqui, a gente já tem uma. Tá, cortou um pouquinho para mim, Manu, mas eu acho que eu consegui te entender. Mas aí, se cortar, eu te aviso para tu repetir. Tá. Eu vou ler a primeira pergunta, tá bom? Posso ler? Uhum. Ok. Dentro da pandemia, acredito que ficou escancarado como essa população é discriminada em nível global, com memes, fake news em todos os países que temos temas variados como opressão, infantilização, ao ponto de transformar a individualidade deles em uma grande massa disforme, transformando preconceito em piada. Qual a sua visão sobre isso e até qual ponto causa de surpresa? Você acha que é bom? Eu vou respondendo e de repente alguém faz mais alguma pergunta? Podemos fazer assim? Tem mais uma pergunta aqui que eu já posso ir lendo para a senhora. Prefere assim? Ok. Pode ser. Por que, apesar do envelhecimento da população brasileira, ainda vivemos em uma sociedade onde envelhecer é visto como algo negativo e com temor por muitos? O que poderia ser feito para modificar essa visão em termos de política coletiva, ou mesmo como profissionais da saúde, na sua visão? Ótimas perguntas e bem amplas, mas é bem bom. Assim, da pandemia, eu acho que quem colocou aí, eu não sei se leu o nome, não ouvi, mas a pessoa que fez essa primeira pergunta, acho que já colocou vários pontos, né, relacionados, assim, do que a gente tem observado, né, e é bem interessante essa observação, a gente começar a olhar um pouco para isso também, né, identificando, né, o que é que está sendo colocado, e aí eu acho que ela pergunta sobre a surpresa, né? Se tem alguma surpresa nisso, acho que é um pouco isso, né? No final, se causa surpresa, o porquê que isso está acontecendo, é isso? Uhum. Só me lembrando aí. Isso. Então, eu acho, assim, para mim não causa grandes surpresas, assim, porque eu acho que em momentos de crise, né, a gente tem visto isso viu isso em outros tipos
de epidemias, enfim, outros contextos de crise sanitária ou crises econômicas, né, que já estão presentes na sociedade, isso se agrava, tá? Fazendo uma comparação em termos, né, de uma epidemia ou pandemia também, com características muito diferentes, mas que a gente pode fazer certa comparação, é a própria epidemia de AIDS, né? Olhem como foi visto naquele primeiro momento, falando do início dos anos 80, né? A pandemia de AIDS, se vocês procurarem, né, tem imagens de revistas, revista Veja, por exemplo, né, desculpa, com a capa, a foto do Cazuza na capa, né, e aí tem várias matérias de jornal, assim, a peste gay, olhem, né, as pessoas agonizando em praça pública, e aí toda a discussão que veio, né, com o preconceito com o chamado naquela época grupo de risco, né, que pessoas vivendo com HIV, pessoas usuárias de drogas injetáveis, né, as pessoas que faziam transfusão de sangue, que isso tinha uma visão um pouco menos, né, porque não tinha tanto ou de sexualidade, né? E aí vejam os preconceitos. Não é? E aí já existia o preconceito. A comparação que eu estou tentando fazer assim, já existia muito preconceito. E aí, no momento que se identifica, né, que se acha que tem a ver especificamente com aquele grupo, então todo o preconceito ele vem à tona de uma forma muito mais forte. Então, assim, é uma comparação em termos, né? Mas para a gente pensar que as coisas elas estão no nível assim na sociedade, né? A gente está debatendo. Quando tem um momento de crise, se quer buscar bodes expiatórios, se quer pensar um grupo para culpar, se quer pensar algum grupo, isso faz parte até um pouco da dinâmica da sociedade, né? Então, nesse sentido, não causa tanta surpresa, porque algum grupo vai ser, né, mas geralmente tem algum grupo que vai ser mais atacado, vai ser mais, não sei, vai sofrer mais um pouco, enfim. Mas o que eu acho que faz a gente pensar é justamente ter buscar um pouco esses elementos assim para a gente ver de onde vem isso, né? Por que assim o que é que quais são as falas que os discursos que reforçam essas ideias e o que é que está sendo feito também para gerar algum tipo de mudança. E eu acho que entra um pouco na pergunta da segunda pessoa, na segunda pergunta, que é falando um pouco sobre, né, o meu olhar sobre as questões de por que a sociedade, mesmo acontecendo, ainda se tem essa imagem tão negativa, não é isso? E aí, assim, eu assim, acho que tem a ver com esse paradoxo que eu falava antes, porque no mundo tem um certo consenso, se a gente pensar assim, em coisas da Organização Mundial da Saúde, né, da ONU, do quanto é importante e bom a longevidade, né? Só que a gente vive e é inegável, assim, muito desigual, e que o envelhecimento, dependendo da forma que ele aconteça, ele vai trazer alguns prejuízos no sentido de questões de saúde, da responsabilização do cuidado, né? Algumas questões que envolvem as famílias, envolvem a sociedade como um todo. Né? A gente está falando de uma sociedade muito desigual, que é a brasileira. Né? Então, assim, as pessoas, nós todos, assim, a gente pensa que é envelhecer, se você fizer as pesquisas que aparecem sobre perspectivas, como é que se imagina envelhecendo, percepções sobre o seu processo de envelhecimento, existem pesquisas nesse sentido, sempre é um medo enorme do modo como vai envelhecer. Não é exatamente do envelhecimento, é de como isso vai acontecer.
né? Ou da morte, porque ainda tem essa ideia atrelada muito forte à morte, né? Então, tem, assim, eu acho que o que fala, o que isso está querendo nos mostrar, tanto se o que as pesquisas estão trazendo, as falas das pessoas, né? Seja nesse processo de envelhecimento, ou estando nesse grupo etário, é que, assim, as pessoas estão falando muito mais das condições sociais que elas estão vivendo, de saúde, de acesso a coisas, a bens, de acesso, né, de consumo, de acesso a serviço de saúde, de acesso a um exame. Elas estão falando desse medo de não ter isso, do que propriamente de se imaginar com 80, 90 anos. Elas estão receosas da doença, da incapacidade de fazer alguma coisa, né? Eu não vou, né? Não vou conseguir arrumar minha casa, não vou conseguir fazer minha própria comida, tomar o banho. Então, são essas indefinições, né? As outras doenças que se juntam aí, né? Pensando nas comorbidades, que causa essas dúvidas e causa também essa imagem que ainda está muito atrelada, né? A doença, a morte, a questão da dependência, porque é o que muitas vezes se apresenta mesmo, né? Mas não pelo processo não pelo envelhecimento em si, é pelas condições que isso acontece, né? Então, aí se vê em outros países, a gente está falando em alguma medida de qualidade de vida, né? A gente está falando de coisas que tem a ver com a não é aos 60, né? Então, assim, uma e aí também um silenciamento sobre isso, né? Um silenciamento muito grande, como é que vai ser do planejamento, né? Das políticas para se pensar essa saúde de uma forma longa, né? Vida, né? Que é toda a ideia, né, da promoção de saúde é essa, né? Não é pensar exatamente o agora, é pensar, né, a maravilha que é assim da política de promoção de saúde do SUS, de todas as políticas que são feitas, mas que a gente sabe que ainda esbarra numa série de dificuldades, né, enfim, políticas de gestão e tal, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim, com essa imagem, ela fica difícil de desatrelar, porque as pessoas ainda vivem muito essa realidade das dificuldades no envelhecimento, né? E pensando no tipo de população né, no tipo não, na população brasileira e como é que isso é vivido, e a gente tem uma questão de classe social que é muito diferente, né? E a gente sabe que isso tem implicações muito sérias. Perfeito. É um debate bem interessante, né? Para algum dia fazer uma nova jornada, discutir mais sobre. Sim. Queria te agradecer de novo pela participação. Realmente acho que foi muito bom para quem conseguiu aproveitar a aula, estava muito boa. E queria lembrar o pessoal em relação à certificação, a gente vai enviar o link agora aqui no chat mesmo. Aí vocês já podem botar. Lembrem de colocar o nome completo de vocês, tá? Para não dar problema na hora do certificado. Então, o nome completo, e-mail direitinho. E daí vai ter um link para cada dia. E vai ficar disponível até 1 hora depois que a gente terminar aqui a aula. Aí vocês vão poder completar direitinho. Qualquer coisa, falem com a gente pelo Instagram, @GCISUFSM, e sigam a gente lá para ficar sabendo dos novos eventos, tá? Então, queria agradecer a quem assistiu a aula, os inscritos, e Mona Lisa, obrigada de novo, tá? Muita gente comentou aqui no chat que gostou muito da sua aula, que estava muito boa, e elogiaram também seu sotaque. Tá? Então, queria agradecer de novo para todo mundo. Qualquer dúvida, daí mandem no Instagram. Gente, eu queria agradecer também, dizer que foi uma alegria falar sobre isso, assim, espero que estejam todos e todas bem nesse contexto todo, e que a gente tenha outras oportunidades, inclusive, de se encontrar presencialmente, né? Quando tudo isso Também para passar. discutir essas questões.
Ok. Uhum. Então, Um podemos abraço encerrar grande para aqui. todo mundo. Beijão, tchau, tchau. Uhum. Um abraço.